Bem-vindos de volta, meu povo! Hoje eu quero conversar sobre um assunto que eu esperei bastante para conversar com o Baba e que eu não tenho habilidade nenhuma, apesar de gostar muito. Eu sou o Will e eu sou o Bruno. Solta a vinhetinha! Hoje eu quero convidar vocês para conversar com a gente sobre musicalidade, que é um tema que eu gosto muito, mas que eu não tenho habilidade nenhuma. Já o Baba tem o seu Felipe Dilon dentro de si. Eu espero que vocês aproveitem bastante o nosso episódio de hoje. Quero que vocês compartilhem o nosso episódio, curtam, eh, distribuam, comentem, deixem seus comentários. Hoje a gente vai conversar sobre musicalidade. Quais são os pontos que vocês mais gostam? Deixem aí. E até o final a gente li bastante. Não tão errado, né? E os méritos que estão tão errado. Vamos chegar neles lá. Então, para começar, daquele jeitinho que a gente já está acostumado, existe um orixá que rege a nossa musicalidade, que rege os nossos ritos dentro da música? Há algum tempo atrás, né, isso vem trazendo até mais uma certa popularidade. Desse orixá dos atabaques, né, o orixá da musicalidade, como você falou, a gente reconhece Iangalu ou Ayan, né, Ayan, Ayangalu, né, algumas pronúncias diferem, mas estão se referindo à mesma divindade. Ayangalu é a divindade da musicalidade dentro do culto africano, do candomblé e até da Umbanda, mas a Umbanda não cultua, vamos dizer assim, Ayan ou Ayangalu, por falta de fundamento, por falta de conhecimento ou por falta até de um cunho histórico mesmo, né? O Pai de Santo não explicou para o Filho do Santo, não ensinou para o, né? E aí essa cultura vai se perdendo, como bastante coisa dentro da Umbanda e do candomblé que foi se perdendo ao longo do tempo. Mas alguns templos, assim, de mais raiz, vamos dizer assim, ainda cultuam Ayan ou Ayangalu. Então, sim, existe Ayangalu. E, uma vez, eu lembro de ter visto você comentar com a gente que é como se a Engalu residisse dentro dos atabaques. No nosso Ilê, essa foi, então, quer dizer que eu tenho, além do nosso congá, eu ainda tenho mais esse orixá regendo dentro do nosso congá. Com certeza, com certeza. Ele não é só mais um ali, não é porque ele fica no altar que ele é menos, ele não fica no altar, né, da Umbanda, que ele é menos importante. Mas existe cultos também que, por exemplo, Ayan tem um culto da, né, da divindade da música. No candomblé é muito usado os atabaques para o orixá Xangô. Então, Xangô é o responsável ali, ou a egrégora dos atabaques é através de Xangô, enfim, isso é um pouco mais aprofundado, né? Varia também da vertente de candomblé, se é Queto, se é Nagô, se é de Angola, né? Isso também é o que a gente comentou no vídeo passado, né? Cada candomblé aí com a sua liturgia vai falar uma coisa. A minha é assim, na minha é assado, Yankalu não é isso, lá. São vertentes de conhecimento que foram passados, ou não. Que cada um vai ter sua verdade aí, entendeu? Mas sim, é uma divindade onde está presente nos atabaques. A gente costuma dizer, né, para a gente entender que ali vive uma divindade, né? Não é só um tambor de madeira ali com um pedacinho de pele animal lá, né, que é para tocar e para fazer ritmo e para galera dançar. Não, muito pelo contrário, é uma seriedade gigantesca dentro até do cargo de Ogã, né, que também é diferente, o cargo de Ogã do candomblé e da Umbanda, né, os curimbeiros da Umbanda, os atabaqueiros, sei lá como você queira chamar. Sim. Mas não tratam somente de músicos, né, não são só pessoas com dom artístico lá. Acredito que sejam pessoas com dom artísticos e também com a mediunidade, com um processo ali espiritual, né, de elevações de egrégora ou até diminuições de egrégora, né. Vamos dizer que a corimba, ali o atabaque, ele é o fogão
dosador ali da egrégora, sabe? Mais chama, menos chama, ali a mão, o olho, o coração, a espiritualidade do Ogã, dos curimbeiros, do pessoal do atabaque, que vai dosando essa egrégora na gira aí, mais densa, menos densa. Tá. Então, essa questão da cozinha, da gira, né, do fogão, me fez pensar no seguinte, então, que o Ogã, assim como o Cambone, tem que ter uma intuição, tem que estar conectado à egrégora da gira em si, de uma forma esplendorosa, porque é através desse aumentar ou diminuir a egrégora que ele vai permitir que um dos guias consiga trabalhar com mais eficiência ou com menos eficiência. Então, e ainda é mais complicado ainda, né? Porque assim, o som, quando o Ogã toca, quando o atabaque soa, ele não soa para uma pessoa só, né? Ele soa no ambiente. Então, como eu vou dosar? Se ali eu preciso menos, ali eu preciso mais, só que o som é o mesmo. Então, a reverberação dessa musicalidade, ela é crucial para o desenvolvimento da gira. Então, o Ogã, o Cambone, ou Cambono, né? E o médium estão em trabalhos mediúnicos ali, espirituais 100%, né? O Cambono não é menos importante, ele não é o cara que dá o cigarrinho aceso, o cara que serve a cachaça, ou o suco, a bebida, ou seja, onde for. O Ogã também não é o cara que tá ali pra aparecer e cantar bonito, ou cantar feio, desafinado, enfim. Não é pra levantar a galera, sabe assim? O Ogã não vai fazer show pra galera. Apesar de alguns tocarem muito bem, né, sim, mas tipo, mas o que a gente entende é que então nesse caso, é que o Ogã tá ali, tá usando um instrumento para conduzir a reverberação e a frequência. É egrégora pura, é energia pura. Responsabilidade do Ogã é energia. Óbvio que alguns Ogãs têm também a postura de ser o vigilante da gira ali, né? Então ele tá olhando tudo que tá acontecendo, né, se tá tudo bem, porque por mais que seja um terreiro e relações espirituais, acidente também pode acontecer. Alguém escorrega, né, alguma, sei lá, alguém passa próximo da vela e a vela pega fogo ali na saia de alguém, né? Então ele é o vigilante, né? Ou entra alguém que já não tá muito bem, com algum entorpecente dentro do terreiro, né? Então, imagina, tá o médium, tá o Cambone e tudo mais. Quem tá de olho nessas outras situações que são situações extra-espírito, vamos dizer assim, é o Ogã lá, né? Tanto que ele fica numa localização bem estratégia, onde ele tem uma angulação ali muito importante para dentro do altar, do congá, sei lá, como você chama, o seu local ali sagrado, né? De corporação. Eu já tive uma situação com um dos Ogãs tabaqueiros da nossa casa, de orientação. Na época quando eu tenho a oportunidade de ficar como Cambono, hoje em dia eu já tive a situação de, tipo, iria acontecer um trabalho, eu estava Cambono um outro médium, e ia acontecer um trabalho na outra ponta do Congá, e o Ogã me deu um toque, falou assim: "Will, vai começar um negócio ali, por favor, fica de olho". Porque como eu era um homem maior, então eu tinha que me locomover para lá para ficar mais próximo. Então, a função do Gun também está em orientar, às vezes, até mesmo o Cambono para que ele possa também realizar um trabalho mais efetivo. Sim, isso assim, a gente tá falando de uma das menores tarefas de um Logan, né? Isso ainda trazendo a relação para Umbanda. Se a gente for falar isso pro Candomblé, nossa, aí já tem mais uma milhares de funções que às vezes não tem nem a relação com a música. Entendeu? Então o Logan tem funções dentro do terreiro de Candomblé que não faz parte somente do tocar, do cantar, do invocar aquelas egrégoras, os pontos cantados, né? Tem milhares de outras funções. Nesse caso, a gente pensando exclusivamente falando daquele que vai conduzir um instrumento sagrado, no caso, o atabaque. Mas a gente está. Existem alguns outros instrumentos que podem ser associados à gira, que, por exemplo, a gente está acostumado a escutar o barulho não, mas escutar o som do atabaque sempre que começa a gira. Mas existem outros, instrumentos que eles podem usar, que os atabaqueiros, que os ogãs podem usar para também trazer a energia e a vibração para a gira? Tem. E a gente também entra na liturgia aí desde os antigos e até os mais novos, e aí a gente precisa ter um pouco de cuidado, né, para não ter quebra de fundamentação, quebra de dogmas aí. Mas se a gente for falar no comecinho mesmo,
as reuniões espirituais também eram reuniões festivas. E aí a gente entra numa tretinha aí, né? Porque hoje em dia a gente vê alguns instrumentos eletroeletrônicos aí sendo colocados em gira, né? Que tem uma relação também até do embranquecimento da cultura, e é onde a gente precisa ter tato. Tipo assim, tá um exemplo, guitarra elétrica, né? Que isso, para mim, a realidade não faz sentido, né? Não faz sentido. É um embranquecimento mesmo da cultura. Porém, lá nos primórdios a gente tinha, antes do candomblé, né, que eram as festas que se tornariam ali o candomblé, mas antes disso, na cultura anterior, tinha instrumento de corda, sim, nessas reuniões festivas. Eu tinha um agogô, tinha o chequirê, tinham muitos mais instrumentos. E na Umbanda, hoje, acredito que os mais usados aí sejam o atabaque e o agogô, os mais usados, né? Tanto que se a gente for trazer, né, nos primórdios mais ainda, um dos elementos que a gente mais ouve aí da macumba era uma espécie de reco-reco, É chamado macumba, né? chamado macumba. E aí daí começou também a entrar o pejorativo. Onde você vai? Eu vou no macumba, eu vou no macumbá, né? Porque macumbá também vem de uma árvore, é o pé de macumbá. Então tinha o instrumento, como você está falando, que era uma espécie de reco-reco, só que de madeira. Então tinham muitos instrumentos, é muito rico musicalmente falando da cultura africana, não é só dos atabaques. Mas hoje a gente acaba tendo uma como tradicional dentro dos terreiros, principalmente os atabaques. Vamos dizer que o imprescindível seja o roncombi ilê, o terno ali dos três atabaques cruciais e primordiais para uma gira de umbanda e de candomblé, enfim, culto tradicional. Que nem o culto tradicional já são outros tipos de tambores, né, até o gois de mão mesmo, né, a própria variante panita, que às vezes eu esqueci o nome, tem um nome aqui, mas aquela baquetinha ali torta também é uma outra função, que tem uma outra tradição. Lembrando também, né, que o nome atabaque, ele vem de al-tabak, é árabe, al-tabak em árabe é prato. Então tem uma cultura muito grande mesmo dentro da musicalidade, desde a Anhangalu, né. Falar de música dentro do puto é história para, bicho, 8 podcast. Porque se a gente for parar para pensar, se a gente está pensando na base, que a gente começou a conversar sobre a vibração da egrégora, qualquer forma que eu usar para trazer essa vibração através das cordas vocais, por exemplo, Sim. que é a questão do ponto cantado, eu também estou influenciando. Se eu não tiver o atabaque, se eu não tiver um outro instrumento, mesmo o bater de palmas já faz essa vibração e essa egrégora diferenciada. Mas aí a gente começa a entrar num outro detalhe. Eh, Todo mundo que provavelmente assiste o nosso programa, no nosso podcast, já deve ter ouvido vários pontos, ou em terreiro, ou no Spotify, ou em qualquer outro lugar. E percebe que existem diferenças de toques. Então tem desde o toque isso, ritmo, tá. Porque assim, tem desde o mais lento até os mais intensos, né. Tipo um Ijexá, Isso, exatamente. Se a gente for parar para pensar, por que tem essas diferenças? Para que tem essas diferenças? Acho que a pergunta mais correta é: para que as diferenças? De ritmo, de intensidade? tá. A gente tem uma que é cultural, né, é como se a gente, vamos falar de uma forma leiga aí, vamos separar o Brasil e aí cada Brasil não, cada estado do Brasil tendo um ritmo, musical pertinente àquele estado, né. Então colocar tipo assim, vai o axé, o rock, o samba, o funk, né, então vão cantar, vão ter formas de colocar sua cultura ali, de expressar a arte baseada na minha cultura, daquele estado. Então, cada estado tem uma representação cultural, tipo o axé, o samba, o pagode, então isso também é trazido de forma cultural para cada nação, para cada orixá. Então, vamos supor, né, vamos dar exemplos, tipo, Queto tinha a cultura de Oxóssi, e aí na cultura de Oxóssi tocava-se em uma certa nação, que é o ritmo, né, que é aquela cadência, a velocidade do toque e tudo mais. Num outro estado ou no outro país
se cultuava um outro orixá, que esse outro orixá tinha sua nação em um outro toque, em uma outra cadência, em uma outra velocidade de toques e tudo mais. Então, quando isso é agregado à religião, de fato, o candomblé traz também a sua nação daquele orixá específico ou daquela egrégora específica. Tem egrégoras também que são mais enérgicas, né? Tem egrégoras que têm menos energia. Então, busca-se, acredito que a Umbanda tenha feito muito isso, a adaptação das nações para as entidades. Por quê? As nações, elas são para os orixás, não são para as entidades. Mas aí a Umbanda adapta esse processo dos toques para as entidades baseado nas egrégoras. Então, por exemplo, um barra-vento, muito tocado, sei lá, para Yansan, por exemplo. Sim, meu, tatatutum, tatatutum, tatatuitu, ela é vibrante. Você não vai tocar esse toque, muito provavelmente, para Preto Velho, por exemplo, que é uma egrégora mais amena, mais na manhinha, entendeu? Aham. Ué, se você que for pra mesmo pra orixá, o barra-vento que você vai usar pra Yansan, você não vai usar pra Nanã, por exemplo. Exato, exato. Ou para Oxalá, por exemplo, entendeu? Mas isso também faz parte daquele fogãozinho que tô te falando, né? Porque se você for ver, a Umbanda não se cultua orixá, Sim. se cultua entidades, e essas entidades são representações ali dessas divindades, trazem a egrégora da divindade, entende? Então há uma adaptação cultural rítmica ali também, com os atabaques. E também nesse mesmo que a gente esteja pensando em, vamos colocar assim, grupos de entidades, então eu tô falando da linha de trabalho dos pretos velhos, que tende a ser mais branda, Jexadainho, né? e se eu tô falando dos baianos, ou se eu tô falando de Exu e Pombagira, a tendência é que você trabalhe Baiano, Exu e Pombagira já cabe um barra-vento. um mais Que é intenso. mais intenso. Caboclo, muito usado no samba, samba caboclo, sambas na cabula. Que ele é o meio termo entre eles. Esse é o sambinha cabula, feito na cabula, na Bahia, né, com a tradição dos escravos, enfim. Mas isso também varia de acordo com o trabalho que aquelas entidades estão realizando. Por exemplo, apesar do Pai Antônio não gostar muito que toquem um determinado ponto, que eu sou apaixonado por ele, é o Grito de Liberdade, que ele é tocado principalmente com barra-vento, se eu não me engano, que ele É essa segunda metade, né? é bem mais intenso. Já é de 10 somados, eu acho esse ponto um dos mais incríveis de todos. Mas você vê que ele conta uma história, sim. Então ele fala da senzala, ele conta a história, é mais assim, narrativa, e depois é como se fosse um estourar das correntes e a liberdade. Então a musicalidade também acompanha esse processo, onde aí entra um ritmo barra-vento, né, do tatacu, que representa a marcha, a fuga, a velocidade, a batalha, A Rafaina Deus a interpretar o ponto desse jeito. a musicalidade. Fica a dica, vocês querem que a gente interprete mais pontos, trazendo o conhecimento, porquê daquele ponto, daquele ritmo, tentando trazer uma O do caboclo, tem o do caboclo, que muita gente não entende bolhufa, canta o ponto, e aí toda vez que a gente fala comentando, fala assim: "Nossa, mas eu nunca tinha percebido, nunca tinha entendido. Nossa, agora que eu me liguei". Cara, por isso que a gente fala, sobre muitos pontos cantados hoje, que são para vender, para ser pop, não vou falar tocar na rádio, porque acho que a Umbanda ainda não teve essa aceitação tão grande, né, pra tocar numa rádio que você tá num carro ali, né, a não ser pelo Spotify ou algum processo assim. Mas, eh, os pontos de antigamente tinham uma história, tinha um enredo, contava a história daquela falange, contava a história daquele espírito, contava a história, enfim, tinha um enredo ali. Ele não era visto como vou dizer, musicalmente falando, que venda pop, entendeu? de uma Pra tocar num boteco, por exemplo. Não, ponto cantado não é pra isso. Ponto cantado é invocação de uma falange, é onde que eu queria entrar. isso onde dá enfim, você entendeu, né, isso eu quis dizer. Mas que nem tem como chama? É um ponto do caboclo,
Ele fala: "Caçador, na beira de um caminho, oh, não me mate essa coral na estrada, ela abandonou sua choupana, o caçador, foi no alpê da madrugada". Aí, tipo, parece que é um monte de verso solto e você fala assim: "Tá, não entendi bulhufa. O que tem a ver a cobra com o caçador, com o romper da madrugada, hã?", né. Mas, se você vamos interpretar esse poema no caçador na beira de um caminho. "Ou não me mate essa coral na estrada, ela abandonou sua choupana, o caçador, foi no romper da madrugada". Ou seja, no romper da madrugada, aquela cobra coral estava na sua choupana e passou por ali, você dormindo, e ela não fez nada com você, ela não te picou, ela não te matou, ela não fez nada. Então, caçador, se você estiver na beira do caminho, não mata a cobra. Por quê? Dali você não vai usufruir nada, deixa ela seguir o fluxo dela lá da mesma forma que ela fez quando você estava indefeso e ela podia te picar. Não use a violência desproporcional e desnecessária. Entendeu? E a gente entra num monte, é tipo assim, hoje você tá batendo numa pessoa que já pôde te bater e não o fez, entendeu? Hoje, você tá agredindo uma pessoa que já teve a condição de te agredir e não fez. Então pensa, o mundo dá voltas, sabe assim? Se você vai agora, talvez lá na frente ela volte tente de novo pra Pois é, vingança. a natureza agindo de uma forma muito mais sábia que a humana e sempre vai ser assim. Entende todos os gatilhos que esse O ensinamento, o ensinamento, exatamente, o ensinamento que o ponto cantado traz, né. E é o ponto de caboclo, é um ponto da natureza, é o ponto do resguardo natural, da compreensão que tipo assim, porra, hoje você tá desmatando, né, mas você não entende que é justamente aquelas matas que te trazem uma série de benefícios pra sua vida. Você tá vivo por conta dos benefícios naturais, né, e hoje você tá indo contra, entendeu? É um ponto pequenininho, que simples, de 3 4 estrofe, mas que tem uma construção literal ali fantástica. Os pontos cantados são exatamente isso. Até os pontos de Yorubás contam as histórias dos orixás, as passagens dos orixás na terra e tudo mais. Tá, e aí, pra agora você entrou num detalhezinho que eu gostaria de colocar até por conta de aumentar o conhecimento do povo também, de uma certa forma. Quando a gente fala desses pontos em Iorubá ou cantados, em Iorubá, eles trazem uma história, que vão trazer alguma informação sobre um determinado orixá. Normalmente são cantados para orixás, os pontos em Iorubá. Sim. Quando a gente tá falando disso, eh, eu tenho é chamado de xirê, ou a xirê é a festa? O xirê é a festa? É a festa. Xirê é festa. Dentro do xirê, que Quero exemplo, vamos dar um exemplo, Zé, desculpa te cortar. Vamos dar um exemplo, a gente vai fazer na Umbanda uma gira, certo? Que é em gira, o nome original, né, mas aí virou gigração e tudo bem. Vamos fazer uma gira de caboclo, certo? Quando a gente vai fazer uma no candomblé, né, ou porque na Umbanda não se faz, mas então quando eu vou fazer um trabalho, uma gira ou uma homenagem a algum orixá, se chama de, xirê. Vamos fazer um xirê a Xangô, vamos fazer um xirê de Oxalá, Obatala. Entende? Então vou fazer, na tradução literal é uma festa, fazer uma festa para aquele orixá, mas não é só uma festa, né, não é só uma festa, tem uma série, nossa, gigante, porque geralmente também, quando se faz uma festa para um orixá, né, normalmente outros orixás também vêm em comunhão com aquela divindade, entendeu? Então, por mais que eu vá fazer, sei lá, dá um exemplo, uma festa para Xangô, venham algumas iabás. existe uma Venham outras orixás que pelos itãs foram casados, tiveram um relacionamento aí, ou uma história, né, com aquele orixá. Então no xirê não é sempre específico de um só e não vem mais ninguém. Porque é o panteão do equilíbrio natural e divino. e a musicalidade e a questão da musicalidade entrando nessa questão da festa, Totalmente. para trazer o ensinamento dos pontos, o ensinamento de toda aquela história que é contada daquele determinado orixá, do vínculo de determinados orixás, Exato. enquanto acontece a festividade.
exato, que são aqueles momentos onde você vê, né, as divindades dançando, se apresentando, fazendo gestos, né, da faca, da espada, da guerra, da batalha, da beleza, da vaidade, da estratégia, da prosperidade, do equilíbrio, que mais, cara? Do sagrado, da cura, da doença, Isso tudo são áreas usuárias que remete àquela questão do ensinamento quando a gente fala do ponto de calor. aí. Aí Daí onde vem a cultura mesmo do culto, tô falando, de ser culto, uhum. de trazer filosofia através da expressão artística. É extremamente rico, entende? Quando você pega assim, coloca, olha lá, os demônios lá com vestido e com a cintura de Mario, né? Olha lá, uma pessoa vestida, não sei o que, com saia de Mario. Você não tá entendendo bulhufa o que tá acontecendo aí, porque você não tá entendendo desde o enredo, você não tá entendendo o ponto cantado, a letra, a liturgia, a divindade sendo representada ali e contando uma história, a história da evolução humana, a história da evolução divina, a história da evolução do ser humano com o divino. É extremamente rico. Outra, se a gente for parar para pensar, na nossa história, as primeiras formas de se passar os conhecimentos de um povo para o outro, ou às vezes de uma pessoa para outra, do mais velho para o mais novo, era através da contação de histórias. E nada mais interessante do que você colocar isso através do ritmo, da música. Imagina você contar, não é um teatro, né? Porque ninguém tá falsificando nada, ou deveria não tá falsificar. Mas você imagina uma contar de história dentro de um enredo com música, com vestimentas, com a comida, que é extremamente importante também dentro da cultura, né? Com um momento onde há hierarquia, onde há respeito, onde há doutrina, onde há evolução espiritual. Cara, nós estamos falando isso do culto africano, estamos falando isso do candomblé, estamos falando da Umbanda. E se você óbvio que são as distinções, sempre vai ter um chá de coisa, banda no culto orixá, tá bom. Sempre tem eu, Isso, nosso completo. Dentro dos contextos, dentro do contexto de cada um dos cultos, né, desde o tradicional até o de Umbanda, você tem as suas diferenciações em onde a musicalidade vai entrar para trazer isso. Só que, tá, a gente já, eu já consegui trazer para mim que tem a questão da evolução da história, do ensinamento, mas agora vamos passar para a macumbinha mesmo, para a magia do negócio, tá? Eu quero fazer uma pergunta da magia da cidade, já passou essa, já ligeira magia. Mas assim, a questão de, por exemplo, existem pontos de força para alguns guias. Por exemplo, determinado Exu, determinada pombagira vai começar um trabalho de desobsessão, ou seja lá o que for. Existe um determinado ponto que eles prefiram que seja tocado naquele momento que auxilia eles? Então, a gente precisa entender o que são pontos. Tá. Por que que não é uma música? Chama ponto, entendeu? Uhum. Sei lá, na igreja vai chamar de hino, tá, louvor, nananã. Na Umbanda, por exemplo, chama-se de ponto. Qual é o ponto daquele orixá? Qual é o orixá não, ele é o ponto daquela entidade, qual é o ponto daquele Exu, ponto do preto velho, ponto do caboclo, o ponto aí é uma abreviação de ponto cantato. Ou seja, assim como o ponto rissado, que existe a pemba, onde você faz a invocação de uma egrégora ali, o ponto cantado também é uma invocação de egrégora. A diferença é que um você desenha e o outro você canta. Você usa o ofó, mas ele é tão sagrado quanto a invocação, tanto com uma pemba ou com, sei lá, com algum elemento que você esteja demarcando o chão ali, até com edê, e o ponto cantado, como você falou, o atabaque, o agogô, 30 pessoas cantando, batendo palma, é uma invocação energética ali. Por que que na igreja a galera canta e aquele grupo de pessoas cantando geram uma egrégora que te emociona e faz chorar? E dentro do terreiro, se outra não funcionaria, por quê? É a mesma fé, a mesma devoção, é a mesma intenção, é o coração cantando com o atabaque. Desculpa, se você escutar 3 atabaque hino em total equilíbrio, malandro, você não fica paradinho, cara. No trine você fica assim, ó, sendo qualquer de outra religião.
É que nem ser com uma escola de samba no AMB lá e ficar parado. Desculpa, você morreu. Você morreu por dentro, não tem como. Entendeu? O ser humano é rítmico, né? Tipo, se o tan tararatan, tan tan, é ritmo horrível. Se alguém não falar o tantã, parece que incomoda. Parece que tá falando assim, é direcionado. É tipo aquele cara do. Ah, esqueci o nome dele, mano, que ele batia na porta. Penny. O Sheldon. O Sheldon de na toque, cara. Você quer continuar aquilo, né? Da mesma forma como o atabaque tocado errado, pra quem tem um pouco de sensibilidade, assim, tá, incomoda. Pra mim, me incomoda bastante, bastante. Então por que não teria? Né? Então, ponto cantado é uma invocação religiosa, é uma invocação de uma egrégora específica. Inclusive, cuidados devem ser mantidos. Onde você escuta o ponto, onde é que você está fazendo, cantando o ponto que você escuta, o ponto que você escuta, entendeu? Prepara a sua egrégora, porque aquilo é uma invocação de energia, não é uma música para tocar na rádio e você, sei lá, ir pra balada escutando Exu Caveira. Não, velho, desculpa, não. Aquilo é religioso, aquilo é sagrado. Se você quer, problema é seu, velho. Problema é seu, cada um com o seu achômetro, mas eu dentro da minha liturgia, vamos dizer assim, pelo que eu entendo da minha religião, isso é um ponto de invocação energética. Mas eu acho assim, eu tenho desde que a gente começou a entrar nessas primeiras conversas a respeito de ponto, de quando escutar e quando não escutar, por que escutar e por que não escutar, eu comecei a pensar, falei assim: "Poxa, mas existem outras músicas, principalmente sambas, que têm elementos da nossa cultura, sim, né, da cultura de religiões de matriz africana e tudo mais, e que não necessariamente são pontos, mas que são sambas, que então, sei lá, que vão mencionar o nome de Oxum, que vão mencionar o nome dessa joia, essa do que é música e do que é ponto. Então, o fato de você querer escutar alguma coisa que te represente, ok, mas o ponto é algo sagrado, não coloque-o como profano, até porque é isso. Dependendo do que você estiver ali fazendo, talvez não atraia coisas tão tranquilas assim para o seu dia a dia. Então, mas assim, o atrair ou não é, é um receio, como vou dizer isso para explicar legal para você? Tem muita coisa dentro da macumba, da umbanda, do culto de candomblé, que na verdade não irradiam nada. Só que se eu não colocar um respeito, o ser humano não respeita, velho. Tá. Se eu não falar, você tem que respeitar o que é profano e o que é sagrado, tá ligado? Não respeita, mano. Então você fala assim, ó, vai dar merda aí, pode começar a agregar uma energia que não seja boa, aí a galera começa, ih, tô com medo, melhor eu não escutar então. Entendeu? Então não é toda egrégora que vai gerar, porque, pô, você só vai começar a ter atitude quando isso começar a pegar no teu. Antes disso, você não tem respeito? Você não consegue entender o que é litúrgico, o que é profano? Manja, o que eu tô querendo dizer. Sim, sim, sim. Da mesma forma como você pegar esse ponto, ir pra um rolê, tá enchendo a cara de cachaça. A cachaça Entendeu? Então, se você não começar a colocar e impor esse respeito do profano e do sagrado, vira zona, velho. Entendeu? Vai virar bagunça. Uma pessoa que, tipo, frequenta o terreiro 2 vezes, acha que o Exu tá do lado dela, sempre por tudo, porque Exu que me acompanha não dorme, né? E aí vai pra balada com a guia de Exu pra fora, entendeu? Vai tá tomando uma cachaça, entendeu? E aí lá ela incorporou a pombagira não sei do que, entendeu? E tá dando conselho pra amiga bêbada, entendeu? Ou o amigo incorporou o Exu não sei o que vai bater em todo mundo porque ele tá com o Exu. E a gente começa a entrar também numa questão que você traz, por exemplo, que hoje em dia é pop, que é a malandragem, que são os Zé Pilintra, Maria Navalha e tudo mais, que já estão dentro de um contexto mais feliz, Dá uma dor de barriga e que, olha, meu Deus, você pegar o profano e jogar ali no sagrado ou vice-versa e eu entendo que principalmente na matriz africana não existe um profano e sagrado, tudo é a mesma coisa, porque você já nasce com essa cultura, entendeu? 2 anos você já tá brincando de obi lá, é assim, você tá jogando, fazendo consulta com obi, tá, cheio. Mas o brasileiro não tem esse bom senso.
Entendeu? E não tem esse treinamento, vamos colocar essa Educação, é educação, velho. Vamos jogar as tripas no negócio? É educação, é berço religioso. É entrar dentro de um terreiro e saber que ali não é psicólogo de pobre. Ali é uma religião, ali tem uma doutrina, ali tem um sacerdote, ali tem gente que limpa, ali tem gente que paga a conta, ali tem organização e é religioso, ali tem Deus, cara. Ali tem aprimoramento humano, ali tem, nossa, é muita coisa pra você chegar entrando lá, e achando que, tipo assim, pode ir pra balada, entendeu? Porque eu lutou com o seu Zé Pilintra. Pelo amor de Deus, você sabe quem é seu Zé Pilintra? já começamos por Entendeu? É senhor Zé Pilintra, não é Zé. Sabe assim? Você vai começar a falar seu Zé quando você tem intimidade e trabalha com o cara, entendeu? Depois de 25 anos, sabe? Você semana tem que saber do quem é a egrégora do seu Zé Pilintra depois de muito trabalho, sabe? Então, esse pra mim é um problema. Quando começa a ficar pop, a musicalização dos pontos, entendeu? uhum. Porque o ponto é sagrado. Se você quer Sagrado. escutar uma música que tenha referências, Ah, Zeca Pagodinho, Arlindo Calypso, nossa, tem um monte, de verdade. Eu escuto no último volume e me emociono. Agora, você quer escutar ponto? Vai pro teu terreiro, nego velho. ou esteja em alguma tarefa, em algum momento que Ou tu vai lá, osso lente, você tá na abertura de uma gira, tá num xirê de candomblé, tá num festival lá, num templo urubá. Beleza, ali você vai escutar ponta, aí você canta, entendeu? Pode ser até que você tenha ali uma reação mediúnica, onde você faça parte ali, uma manifestação espiritual da tua cultura com aquela. Cara, da hora, vai ter gente que vai te resguardar ali, que vai estar total amparo pra você. mas é um momento para que. Mas é um momento para que tudo com certeza. Bom, é interessante quando a gente começa a conversar sobre musicalidade, porque ela é um fator tão importante dentro da religião, traz tanto conhecimento, mas ao mesmo tempo é tão fácil de você transformar em algo pejorativo, Perdeu o pé. perder o pé. Então fica aí o meu conselho, ou melhor, fica aí minha abertura de olhos para todo mundo. Quando vocês tiverem interesse em ouvir os pontos, entendam que é algo sagrado. Depende do ponto que vocês forem ouvir, ele tem uma função. E às vezes uma função muito específica e muito complexa. Então, cuidado ao transformar o sagrado em profano. Mas se você quer ouvir alguma coisa que tenha relação com a nossa cultura, tem vários músicos incríveis com letras lindíssimas que dá para escutar e substituir, vamos colocar assim, como ponto. E se você está fazendo isso de ir com a sua guia para balada e encher a cara, cuidado, tá? Talvez não era para você estar lá de guia, né? Mas bom, isso aí fica um comentário para caso vocês tenham interesse de entrar em assuntos mais polêmicos como esse, deixem aí no deixem os seus comentários bonitinhos, a gente vai ler, a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Mas fica aí o meu pedido para que a gente consiga fazer o senhor Baba explicar mais sobre os pontos, interpretar os pontos, trazer conhecimento sobre os Não, gostei da ideia. eu acho que traz muita coisa, para se refletir, para se ensinar, para se aprender. Como a gente colocou aqui, os pontos, as músicas, o tudo isso traz, conhecimento, traz cultura. Desde uma cultura de ensinar a reagir sobre uma situação, como é esse ponto de caboclo, que te ensina a não ser violento sem a necessidade, como outras que vão trazer histórias, titãs e tudo mais. Isso. Então, fica aí o meu pedido. Me ajudem, vamos fazer montar, quem sabe, uma sketch, um novo sobre pontos cantados. Agradeço bastante a todos vocês que ficaram aqui conosco. Se escutaram até o final, coloquem aí um bonequinho dançando, ou sei lá, o instrumento musical da sua ordem, os tamborzinhos, né? Coloca aí uns emojizinhos de tamborzinho, vai ser bem bacana. Agradecemos muito e esperamos vocês no próximo episódio. Até a próxima. Valeu.